Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje estou trazendo mais um vídeo aqui que vocês pediram bastante, na verdade, nos últimos vídeos eu prometi que eu ia começar a trazer aqui de forma pública, né, a minha carteira focada em dividendos, então uma carteira de investimentos mesclando, né, fundos imobiliários com ações que pagam dividendos, para no futuro a gente ter aqui uma evolução dessa carteira e ir recebendo cada vez mais dividendo. Eu fazia bastante isso no começo, acabei dando uma mudada, uma guinada na minha estratégia um pouco mais para ações de crescimento e agora acho que faz sentido também continuar e voltar a fazer os aportes, né, nessas ações que pagam dividendos e nos fundos imobiliários. Você acompanha meu canal há bastante tempo, você vai lembrar, né, que eu tinha meus FIIs, que eu tinha minhas ações maduras, né, de forma mais, de setores mais perenes, e aí eu sempre fazia os vídeos aqui de update. Parei, mas agora estou de volta aqui para voltar os aportes nessas ações e nesses fundos imobiliários, beleza? Então qual que é a ideia? No vídeo de hoje, na verdade, eu quero apresentar para vocês como que é a minha carteira, né, como que ela vai se comportar e qual que é a minha estratégia aqui. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque como esse aqui vai ser meio que o primeiro episódio desse quadro onde eu mostro a carteira de forma pública, eu preciso que vocês saibam o que eu tô pensando, né? E o que eu tô construindo aqui quando eu tô buscando esses aportes. Então acho que faz sentido eu mostrar pra vocês a estratégia. E eu sempre digo isso no meu canal também. Cara, quando você está investindo, não adianta você sair por aí comprando coisas que você não conhece. Antes disso tudo, você precisa ter a sua estratégia definida, você precisa pensar o que você quer, quais são os seus objetivos, o porquê que você está investindo em cada tipo de ativo, e aí sim começar a fazer seus aportes. Então nada mais justo que eu fazer o primeiro episódio aqui mostrando para vocês a carteira, a forma estratégica dela, e depois vocês vão acompanhando aí, obviamente, os aportes episódio a episódio, beleza? Se você puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, sair vídeo todos os dias, e puta, se você comentar aqui qualquer coisa aqui embaixo, isso me ajuda demais a divulgar os vídeos. O algoritmo do YouTube, para você que não sabe, basicamente funciona com base nos likes, nas visualizações e nos comentários. E quanto mais comentário e like tem, é melhor às vezes do que ter view. Então você dá bastante comentários, você faz isso, o algoritmo entende que as pessoas gostam, né, e vai espalhando esse vídeo aqui para mais pessoas. Então se você quiser me ajudar aí a divulgar o canal, por favor, comente aqui qualquer coisa, nem que seja, né, a sua sugestão aqui para um próximo vídeo, nem que seja, por exemplo, um agradecimento pelo vídeo, ou qualquer que seja a sua opinião, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então aqui eu fiz um básico Excel para mostrar para vocês um pouquinho de como que vai funcionar a carteira, tá? Qual que é a estratégia por trás dela, e ao longo do vídeo aqui eu vou explicando. Mas basicamente são três objetivos principais nessa carteira. O primeiro é alocar capital, né, ou seja, alocar grana em ações de tecnologia e growth fora do Brasil. Quando eu digo ações de tecnologia e growth, são ações de crescimento, então são empresas relativamente novas, empresas que estão ainda crescendo muito, e quando eu digo crescendo é não só criando novos produtos, novos serviços, trazendo novas inovações, vamos colocar assim, para os clientes, mas também crescendo muito sua base de clientes, crescendo seu segmento de atuação, crescendo sua localidade de atuação, ou seja, às vezes é só nos Estados Unidos e aí começa a virar uma empresa mais global e assim por diante, tá? E obviamente esse tipo de empresa ele está num estágio diferente. Qual que é o estágio dela? Esse tipo de empresa não vai pagar dividendos. Esse tipo de empresa, em alguns casos, às vezes até dá prejuízo e consome muito o seu caixa. Por quê? Porque a justificativa é, às vezes, consumir muito mais caixa, né? Às vezes ter uma despesa muito mais alta do que tem de receita e dando prejuízo, porque aquela empresa está querendo crescer muito, né? Ou está investindo muito em marketing, vendas, ou investindo muito em software, em produtos e assim por diante, tá? Então acho que é interessante você ter um pouco dessa visão antes de investir nesse tipo de empresa. E aí por que que eu vou escolher investir nesse tipo, em empresas de growth, fora do Brasil, como eu já faço hoje em grande maioria, tá? Porque eu tenho muito mais opção de empresa lá fora, tá? O mercado americano, tá? Primeiro, ele tem múltiplos muito mais altos, tá? Para empresas de tecnologia no geral, e você tem muito mais olhar do mercado como um todo, então você tem muito mais empresa abrindo capital lá, e você tem juros historicamente muito mais baixos do que no Brasil. Apesar das recentes aumentos de juros ao redor do mundo inteiro, especialmente também nos Estados Unidos e Europa, a gente sabe que nos Estados Unidos os juros é muito mais baixo do que em países subdesenvolvidos, como é o caso aqui do Brasil, beleza? O segundo ponto da estratégia, aí sim é alocar capital em ações de maturidade avançada, ou seja, aqui eu falo de ações que já são mais maduras, ações já há mais tempo na bolsa, com modelo de negócio já conhecido, de setores mais perenes, visando, obviamente, o recebimento de dividendos no Brasil, em real. E, obviamente, dentro desse pilar, né, desse objetivo 2, eu coloco também os fundos imobiliários focando nessa parte de renda passiva. Pô, Bruno, mas por que você está fazendo isso e não lá nos Estados Unidos, para você receber renda em dólar?
Primeiro porque grande parte das empresas lá, né, pelo menos as que eu conheço, e aqui é o foco aqui na minha estratégia, elas não pagam dividendos. E também, dois, algumas empresas dos Estados Unidos acabam não pagando dividendos por ser tributado lá fora e não ter todo esse benefício como você tem aqui na distribuição de dividendos para os acionistas no Brasil, que é isento de imposto. Tá? Então, como eu vivo aqui no Brasil, como eu vou usar essa grana, né, e como eu pretendo usar essa grana em real para viver aqui, eu tenho esse segundo pilar na carteira que eu estou montando e estou voltando a, na verdade, aportar nele para crescer mais. E aí eu tenho um terceiro pilar, que no caso é alocar capital em renda fixa no Brasil. Juros historicamente muito altos, inflação muito alta, então estou buscando ter uma posição em renda fixa, não só para me proteger dessa inflação, né, para proteger o poder de compra da minha carteira, mas também, obviamente, para acompanhar e para ter esses ativos mais livres de risco, pagando juros até que bastante atraentes, tá bom? E aí como que vai funcionar a alocação da carteira, né, em porcentagem? Muita gente sempre pergunta isso, eu acho que é muito válido falar. Primeiro, ações dos Estados Unidos, então esse pilar aqui que eu falei, número 1, 40%, tá? Hoje, basicamente, 100%, quase 100%, né? Vamos colocar uns 80% da minha carteira, tá aqui, tá em ações dos Estados Unidos, né? E aqui, obviamente, estou envolvendo BDRs, ETFs também, que o foco não é apenas small caps, como eu falei para vocês, são empresas de tecnologia, empresas de growth. Então você tem empresas de tecnologia, empresas também de crescimento, mas que já são um pouco mais maduras. Então você coloca uma Nvidia, você coloca uma Amazon, não deixa de ser uma empresa de crescimento, não deixa de ser uma empresa de tecnologia, mas de certa forma já é uma empresa muito madura nesse sentido, né? Muito grande. Então o foco aqui não é só small cap, mas é sempre focado em tecnologia e empresas que apresentam crescimento. Hoje minha carteira está em cerca de 80% lá. Na verdade eu quero baixar isso para 40%, mas não vendendo, e sim aumentando meus aportes e focando meus aportes aqui em ações do Brasil e FIIs, que eu também quero voltar a ter 40%. Tá? Então são setores como, por exemplo, energia, né, transmissão de energia, geração de energia, distribuidoras também, acho que tudo faz sentido. Transmissão, na verdade, é o que eu acho mais seguro e o que talvez pague mais dividendo. Então você coloca aí uma Taesa, você coloca uma Alupar. Vocês têm financeiros, né, bancos e seguradoras. Então você tem grandes bancos que continuam lucrando, perspectiva de melhorar os dividendos. Você tem as seguradoras também que são muito anticíclicas, vamos colocar dessa forma. Então Porto Seguro, BB Seguridade, até agora Caixa Seguridade, a gente tem que dar uma olhada. Empresas de commodities, né, bastante cíclico aqui, mas pô, em ciclos de alta pagam dividendos super, super interessantes. Então você pega aí uma Vale, você pega uma Sementes, pega uma Gerdau pagando ótimos dividendos, tá? Então isso daqui eu já tenho na minha carteira, quero aumentar ainda mais a posição, entendo a parte cíclica disso, mas não tem problema. Telecomunicações ali como uma Vivo, também pagando ótimos dividendos, beleza? E óbvio, né, a gente não precisa ficar só nesses setores, aqui eu dei alguns exemplos. E aí os FIIs envolvendo os FIIs de logística, que eu gosto bastante, vejo muito potencial. Lajes corporativas agora nessa retomada aí de pessoas voltando a se ver e trabalhando ao vivo. FIIs de papel também, porque tem pagado bons proventos, né, bons rendimentos, obviamente olhando muito para a parte de crédito desses FIIs de papel, e aí nos episódios eu vou trazendo um pouco essas análises. E aí renda fixa no Brasil com 20%, né, 10% vai ser focado em juros reais, né, o que é os juros reais? São aplicações de renda fixa, na verdade, que te protegem da inflação, ou seja, é atrelado à inflação, mas tem um ponto super interessante que é o fundo de juros reais que eu aplico, que ele é isento de imposto de renda. A gente sabe que o imposto de renda come bastante do seu rendimento, né, dos seus ganhos, especialmente no longo prazo, então ser isento é super interessante. 10% da minha carteira provavelmente vai ficar alocada naquilo. Obviamente isso aqui pode mudar, até eu posso colocar 15% aqui e 5% para ter essa liquidez imediata no CDI, para usar o meu dinheiro no dia a dia como eu quiser, para comprar alguma coisa, ou para às vezes aumentar um aporte em determinado mês, porque eu acho interessante, assim por diante, beleza? Mas basicamente é assim que eu vou organizar a carteira. 40 lá fora, 40 aqui, 20 renda fixa. Então no fim das contas tem 60 Brasil, 40 lá fora. Beleza? Bom, se você acha interessante essa estratégia, não se esqueça de comentar aqui sua opinião, tá? Se por acaso você tem uma estratégia diferente aqui, na verdade, não gosta dessa ou acha que ela é ruim, comenta também, porque é super interessante e olhar, né? Óbvio, sempre a opinião de vocês. É claro que no fim das contas eu tomo minha decisão e vocês as suas, né? Mas, cara, é sempre bom de ter mais informação disponível pra gente chegar numa decisão que seja melhor pra todo mundo. Beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui!